certo lá o café? Tá bom, Deus multiplicou hoje, né? Alguém levou multa? Não, né? Tá bom. O Adriano falou, todo mundo, os pecadores, foram lá para ver se o carro estava irregular, né? Também. Bom, hoje a casa está cheia, né? A gente não está nem muito sempre preparado para isso, mas que bom que se arranjaram, né? Vamos orar para a gente começar, então, a nossa mensagem, nossa conversa nessa manhã. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse domingo, obrigado pelas pessoas que vieram aqui. Nós sabemos que é um propósito para tudo, e se o Senhor tem nos chamado para cá, nesse lugar, nessa hora, com essas pessoas, porque o Senhor quer falar com a gente quer ouvir o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, fala com a gente nessa manhã, toca o nosso coração, toca a nossa mente, Espírito Santo nos convence daquilo que precisamos ser convencidos, e que seja o Teu Espírito Santo falando a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se quiser abrir ou ligar a tua Bíblia no texto de Atos 10, a gente vai ler bastante, mas eu vou tentar cortar um pouco sem perder a história do texto. O título dessa mensagem eu coloquei o que eu vou fazer com essa tal liberdade. Alguém? Plagial. Já viram? Estão cantando. Mas eu não quero falar sobre a música, porque a música é do Alexandre Pires, é pagode, não é de Deus, né? Então, não, é pagode. É pagode, não, é verdade. Foi horrível esse trocadilho. Foi pior que o meu título, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? E, na verdade, antes de a gente começar a ler o texto, eu quero tomar um cuidado muito grande com as palavras hoje. Eu vou tentar fazer isso. Para tentar não ficar meio dúbio, para você não entender uma coisa e eu falar uma coisa e você entender outra. Porque às vezes acontece isso, né? Geralmente em Facebook acontece isso, né? Em WhatsApp você coloca um negócio lá e como é um texto e não tem sentimento, não tem expressão, né? Você vai lá e entende errado e a pessoa não quis falar aquilo. Oi? Correção automática? Bem isso mesmo. Correção automática. Uma vez eu mandei um beijo para uma amiga minha e falei assim, tchau, beijão. O corretor colocou bujão. Não é isso. Daí você tem que explicar pior, entendeu? Então, para que o teu corretor automático não aconteça hoje de manhã, então eu vou tentar ser extremamente claro aqui, tá bom? Vamos lá ler o texto? Eu vou pulando, tá? Depois eu vou falando para vocês onde eu vou pulando. Que se a gente ler todo o texto, ele vai do 1 até o 48. Né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é o Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns dos seus homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, foi embora, se foi, o Cornélio chamou os 2 servos, a gente vai pular aqui. Agora o 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. Quem nunca, né? Morrendo de fome, com cheiro de comida, caiu um êxtase. Mas é que o êxtase é diferente, a gente vai continuar lendo aqui, né? Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e de aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido. Daqui dizendo que o Pedro estava refletindo, né? A gente vai pular aqui também.
o 23b. No dia seguinte, Pedro partiu com eles foram até a casa de Pedro, né, falaram para Pedro ir até a casa de Cornélio, e Pedro entendeu que aquela visão tinha alguma coisa relacionada a isso. Então, no outro dia, Pedro saiu com eles e alguns irmãos a Jope e o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com seus parentes e amigos íntimos que tinha convidado. Então, Cornélio chamou, não apenas ele, mas todas as pessoas que gostariam de ouvir aquilo que Pedro tinha para falar. Né? O 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu, associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Daí Cornélio respondeu a visão que ele teve, né? E que Deus tinha falado para ele exatamente o endereço, o local, quem ele tinha que falar, enfim. Né? O 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as ações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor de todos. Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois o batismo de João que pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos, e oprimindo os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde os mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, esse aqui é o discurso e a pregação de Pedro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e de todo que nele crê receba o perdão dos pecados mediante seu nome. 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram a Pedro ficaram admirados de o dom do Espírito Santo que fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. Ao seguir, Pedro disse: pode alguém negar água pedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Aqui é a história de Cornélio. Vou tentar, a história já se fala, já se explica, né? Tem textos que são autoexplicativos, né? Tem textos que você precisa rebuscar um pouco mais para tentar saber o que está acontecendo. Esse texto é quase autoexplicativo. A gente tem que ter algumas informações. A informação primeira é que o Cornélio aqui era um gentil. Tá? Ele era um pagão, ele não era um judeu. Né? Por ele não ser judeu, ele era um gentil. Então, os judeus achavam que Jesus tinha vindo apenas para eles. Somente eles eram santos, somente eles eram puros, somente eles eram dignos, somente eles eram os tais. O resto é o resto. Deus não vai se importar com o resto, porque eles são impuros, são pagões, eles são terríveis. E quando Deus mostra para Pedro isso, sobre esse lençol cheio de animais, e falando: Pedro, mata e coma. Jesus está falando assim: olha, Pedro, vai lá e faz isso, coma, pega aquele porquinho, aquela pururuca. Você já experimentou pururuca, Pedro? Não, você não sabe que está perdendo. Experimenta essa pururuca, come esse porquinho. E Pedro falou: não, de maneira alguma eu vou comer alguma coisa que é impuro. E Deus fala: como que pode ser impuro se eu purifiquei? Porque os judeus não comem e não comiam alguns tipos de animais. E Deus estava mostrando exatamente para Pedro isso: olha, quem é você para dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Quem é você para dizer quem é santo, quem não é santo, quem é profano, quem é pagão, quem é merecedor, quem não é merecedor, quem é joio, quem é trigo? Quem é você para dizer? Você não é ninguém para dizer. Se eu estou mostrando para você, coma, se lambuza. Uma feijoada, Pedro, você não sabe o que você está perdendo. Come feijoada. Né? E Pedro foi lá e ainda não conseguiu entender, e depois veio
Antes disso veio a visão de Cornélio, que Deus se revelou a um pagão, a um gentil ou não judeu, que era temente a Deus, que talvez não tinha os mesmos rituais que Pedro, que não faziam tudo aquilo que Pedro fazia, mas ele tinha convívio, ele tinha relacionamento com Deus. E Deus mostra para ele, enfim. Ele manda os homens, os servos dele para poder chamar Pedro. Pedro entende que tem que ir, né, até lá. E Pedro vai à casa de Cornélio. Isso foi uma grande ruptura, porque um judeu indo numa casa de gentil, isso é absurdo. E Pedro vai lá, e Pedro quando chega lá, ele ainda não consegue entender, porque ele fala assim, olha, é o seguinte, eu estou achando um absurdo estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus mandou estar aqui. Deus me mandou a visão porque eu não estaria aqui. Porque você é impuro. A tua comida é impura. A tua mulher é impura. Teus filhos são impuros. Mas antes de chegar, alguém te visita para você almoçar na casa dele, e você fala assim, ó, eu vou aqui, mas você é impuro. A tua comida é impura, a tua mulher é impura, teus filhos são impuros. Somente eu sou santo. Você já aconteceu isso? Eu já ouvi histórias de crentes falando assim, de indo na casa de amigos que não eram crentes, e se achando os tais, ou puros, e achando que aqueles outros eram impuros, e às vezes, algumas vezes jogando na cara da pessoa, olha, você tem que ser mais puro, você tem que ser mais santo, né? Se você já não conhece, ou ouviu, ou talvez tenha feito isso, né? Se fez, dá um tempo de pedir perdão até para a pessoa, né? Mas Pedro ainda não tinha conseguido entender isso, né? Tanto é que Deus teve que mostrar 3 vezes essa visão para Pedro. Quando a Bíblia diz, geralmente quando fala 3, e a Bíblia tem uns negócios de números que é bem interessante, mas quando a Bíblia fala sobre 3, a Bíblia fala sobre de uma maneira absoluta. Por exemplo, a Trindade é absoluto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É absoluto, é tudo. Quando Paulo fala, tinha um espinho na carne, Paulo falou, ó, eu orei 3 vezes e Deus não tirou o espinho da minha carne. Não é que Paulo orou 3 vezes. Paulo, ele orou tudo que ele tinha que orar. Ele orou absoluto ao ponto de se convencer de que não era possível, o que Deus não queria tirar aquele espinho na carne. Não tem mais que orar. É isso, não tem mais que orar, eu orei tudo. Né? Esse 3 é exatamente o absoluto. Tá? E Deus teve que mostrar 3 vezes a Pedro. Então Pedro, depois de chamar todo mundo, a casa dele de impuro, os filhos dele de impuro, as pessoas que tinham ido lá na casa dele de impuro, daí Pedro começa a pregar sobre a mensagem de Deus, falando sobre Jesus, e começa a se estender, e em algum momento, o Espírito Santo interrompe a pregação de Pedro. Fala, Pedro, você está falando demais. Espera aí, eu vou descer sobre eles. E acontece daí, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para o gentil. Então, nós achamos que o Pentecoste, que é Atos 2, é o nosso Pentecoste. Não é o nosso Pentecoste. Atos 2 é Pentecoste de judeu. Só se você for judeu. Mas o nosso Pentecoste é Atos 10. É quando Cornélio, um gentil como nós, que não somos judeus, nós somos gentis, nós recebemos e somos batizados e selados com o Espírito Santo. Ali acontece o nosso Pentecoste. Né? E ali quando Pedro viu, ele ficou admirado, porque ele presenciou algo extremamente inédito, porque o Espírito Santo entra num corpo impuro, daquilo que Pedro mesmo tinha falado que era impuro. Né? Então, quem é Pedro para dizer o que é puro, o que é impuro? Então essa é a história de Atos 10. Pedro, ele tinha extremamente dificuldade para lidar com a graça. Extremamente dificuldade para lidar com a graça. Dá para perceber exatamente aqui. Pedro ainda parece que não se convence de que a graça de Deus abraça a todos e não apenas alguns. Pedro ainda não se convenceu de que a graça de Deus não é uma graça seletiva, mas é uma graça que inclui todos, que abraça todos. E nem todos vão querer essa graça, mas a graça abraça todos. Nem todos querem ser abraçados por ela, mas a graça abraça todos. E Pedro não tinha essa dificuldade tremenda de entender isso. E olha, não é uma dificuldade apenas de Pedro, mas é uma dificuldade talvez nossa de saber que Deus ama a mim e a você. Nós não temos nenhuma dificuldade de saber disso. Mas saber que Deus ama do mesmo jeito que me ama também um assassino, aí já começa a dificultar o negócio. Deus me ama do mesmo jeito que Ele ama o Aécio Neves. Complicado isso, né? O Temer, a Dilma, sei lá qual, né, político, dá para ficar até amanhã aqui falando sobre o nome de político. Deus ama esses caras, do mesmo jeito que Ele ama você. A graça que abraçou você é a mesma graça que deseja abraçar esses caras. Eu não sei se eles querem ser abraçados, mas a graça está lá para abraçar. Pedro tinha extrema dificuldade de entender isso, e nós muitas vezes também
crentes, nós temos dificuldade de entender a graça de Deus, né? Pedro tinha uma dificuldade de entender que a vida com Deus não é uma vida de troca. Você não faz algo para Deus fazer algo por você. Pedro tinha uma dificuldade de conceber e achar que seria justo que a chuva de Deus, ele molha o justo, mas ele vai molhar o injusto. Pedro tinha dificuldade nisso. Ele lutou bastante com essa dificuldade. E olha só o currículo de Pedro. Pedro era o cara que emprestou o barco para Jesus pregar, né? As primeiras aparições, Jesus apareceu, Jesus falou: o que vai fazer com esse barco? Não pesquei, não vou pescar não, então posso usar ele como plataforma, para poder pregar para o pessoal? Pode. Pedro era o cara que olhou para Jesus e conseguiu identificar uma diferença, não apenas moral, mas uma diferença de natureza, quando ele disse assim: afasta de mim que eu sou homem pecador. Eu vou morrer, porque o Senhor é Deus, não é possível um negócio desse. Pedro caminhou 3 anos e meio com Jesus. Pedro ouviu todos os discursos, todas as parábolas que nós lemos aqui, até as mesmas que não estão registradas aqui. Pedro ouviu tudo, andou 3 anos e meio com Jesus. Pedro viu Jesus que mudou a agenda e a trajetória para Jesus encontrar uma mulher num poço, uma mulher samaritana num poço. Os judeus, como eu falei para você, eles eram santos demais, eles podiam conversar com qualquer pessoa. E judeu não conversa com samaritano. Jesus não apenas conversa com a mulher, toca a mulher, fala com ela, pede água para ela. E Jesus dá um discurso para ela, dizendo: olha, a mulher fala assim: Senhor, onde nós devemos orar? Como nós devemos adorar? Aqui em Jerusalém ou em outro lugar? Como nós devemos adorar? E Jesus fala: vai haver um dia que não vai haver nem lugar, não vai haver forma, não vai haver ungidão, não vai haver nada disso. Vocês precisam me adorar em espírito e verdade. Não há lugar, não há hora, não há pessoas. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer pessoa. E o Pedro ouviu isso. O Pedro sabia desse discurso. Pedro viu a transfiguração de Jesus, quando Jesus, a transfiguração, e do lado está Elias, do outro lado está Moisés, né, representando os profetas e a lei. E Pedro ficou mais uma vez em êxtase. E Pedro falou: esquece o povo lá fora, vamos fazer tendas aqui, para a gente ficar aqui em cima e viver o resto da vida aqui, né? E quando Deus fala assim: ó, cala a boca, Pedro, escuta, não escute, mas escute o que Jesus está falando. Agora acabou o tempo da lei, agora acabou o tempo dos profetas. Se tem uma voz que tem que ser ouvida, agora a maior e a mais alta tem que ser de Cristo, né? Então Pedro teve muitas experiências. Eu estou falando para você o currículo de Pedro, um cara que tem dificuldade de entender a graça, tá? Pedro, ele viu Jesus morrer. Pedro, ele também viu Jesus ressuscitar. Pedro comeu, como ele falou aqui, eu comi com ele depois de ressuscitado. Ele reviveu, e eu comi e eu bebi com ele. Eu passei dias depois com ele. Pedro, ele viu Jesus sendo levantado, né, indo para o céu, né? Pedro, em Atos 2, ele recebe o Espírito Santo, ele viu o Espírito Santo, ele sentiu o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo desceu sobre Pedro e sobre aqueles homens que estavam reunidos lá em Atos 2. Pedro ouviu o discurso de Estevão, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como que vocês podem querer fazer um templo para um Deus onde o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos seus pés? Não é possível. Ele viu Estevão morrer por esse discurso, né? Então Pedro tem um currículo bem grande, né? Eu resumi bastante coisa aqui para vocês. E esse cara que fez tudo isso tinha extremamente dificuldade aqui de entender a graça, de saber que a graça não é apenas para judeu, mas a graça é para todos. Entender que a vida cristã não é aquilo que você faz, mas aquilo que Jesus fez por você, e não o que você faz por ele, né? E daí Pedro tem essa visão, né, de uma maneira bem forte mesmo. Deus sabia que tinha que chocar Pedro, porque se falasse de outra maneira, Pedro não iria para esse lugar, né? Eu quero dizer também que talvez seja a nossa dificuldade também. A gente talvez não tenha esse currículo de Pedro, né? A gente não chega nem 1% do que Pedro viveu. E a gente também tem essa dificuldade de entender a graça, de entender como Deus age, de entender como Deus nos ama, e muito pior, como Deus pode amar certos tipos de pessoas. Como que eu consigo me relacionar com Deus, como que eu faço para adquirir as coisas dele.
A gente tem essa dificuldade. E por isso que a gente se agarra em regras e leis. Porque regras e leis é muito mais fácil de ser entendido. Porque se você faz uma coisa boa, você recebe um benefício divino, uma graça. Mas agora se você faz algo de errado, você recebe castigo, recebe raio na tua cabeça. Então é muito mais fácil a gente seguir a lei. Muito mais fácil a gente seguir regras. Né? É muito mais fácil a gente entender o sacrifício em forma de troca. Né? Para Deus fazer algo para você, você precisa fazer algo também para Deus. Você precisa pagar o preço. Alguém já ouviu falar essa expressão? Você precisa pagar o preço. Você não precisa pagar o preço, Jesus já pagou o preço para você. Mas a gente quer pagar o preço, sabe porque a gente quer merecer a graça? A gente está toda hora querendo merecer a graça, e a graça não é merecida. Porque a graça, é dom, é presente da gente. A gente não consegue alcançar a graça, se for por nossos méritos. Né? É por isso que a gente, na nossa cabeça, a gente precisa ir na igreja para a gente ser abençoado. Tem pessoas que falam, nossa, eu fui para a igreja, assim, recarregou as baterias. Daí passa segunda, terça, quarta, vai diminuindo, sabe? Se for iPhone, então vai 2 dias, né? Um dia, meio dia, né? Acaba a bateria. Né? Mas você vai descarregando, chega sexta-feira, quando você está quase desviado na sexta-feira, aí você pensa, graças a Deus tem domingo, tem culto. Daí domingo você vai lá, se enche de volta. Alguém já ouviu essa expressão já, né? Eu já falei muito isso. Deus perdoa. Porque isso é lei. É um cumpridor de regras. Você tem que ir em um lugar para ser cheio. Você tem que ir naquele lugar para ser abençoado. Você tem que ir naquele lugar para sentir algo diferente. Você tem que ir naquele lugar para Deus não pesar a mão sobre você naquela semana. Porque vai que naquela semana alguém fica doente na tua casa. Você não foi para o culto. Se eu tivesse ido para o culto, não teria ficado doente. Eu sei que você já pensou sobre isso. Eu sei. Né? Vamos admitir, a gente somos... uma reunião de pecadores aqui. Isso a lei nos fala. Sabe por que você está vivendo isso? Por quê? Porque você não está cumprindo certas regras. Porque se você cumprir certas regras, você não está vivendo isso. E deve se sentir mais culpado ainda. Né? A lei nos fala, é muito mais fácil a gente pensar que precisa dar dinheiro na igreja para repreender o devorador. A gente não quer administrar dinheiro. A gente não quer ficar fazendo planilha de Excel, sabe? Você que é alguém que é descontrolado. Não tem aqui, né? Não, né? Graças a Deus, né? Às vezes a gente é meio descontrolado nas finanças, gasta aquilo que não é para gastar, gasta mais do que ganha. E daí a gente, é muito fácil a gente dar os 10% e colocar a culpa no devorador. Né? A Eliane baixou um aplicativo, acho que é Daft, as mulheres devem saber, não sei. Não vou falar porque as mulheres vão baixar também. Eu sei. Né? É um aplicativo, eu chamo ele de devorador. Né? Que ela vai lá, ela compra, porque assim, eles não vendem de um sapato. Eles não vendem um sapato, eles vendem 3 sapatos. Entendeu? Eles vendem 3 sapatos, uma coleção. É assim, uma mulher compra 3 sapatos, em vez de comprar um sapato, compra 3. Você compra 3? Né? Olha, ó, viu? Ó, entendeu? É tão barato. Repreenda o devorador ali, Diogo, por favor. O aplicativo do devorador. Entendeu? Mas se você não é educado nas suas finanças, é muito mais fácil colocar a culpa no devorador, né? Daí você fala assim, mas está na lei, eu deu 10% e Deus me abençoou no resto. Daí quando Deus não abençoa no resto, ou Deus abençoa, mas você amaldiçoa a tua vida financeira, daí a gente é fácil culpar as coisas, daí a gente fala, a lei não está funcionando, né? Então, a gente precisa de alguém também para dizer o que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer. Eu estou em dúvida. É diferente de aconselhamento, onde você não sabe o que fazer e você pode perguntar para o amigo, estou passando por isso e, cara, dá um conselho para mim aí, o cara vai lá te dar um conselho e geralmente esses conselhos é aquilo que você não quer ouvir, sabe? E daí você vai ruminando, você pode seguir aquele conselho ou não, né? Mas esse que eu digo, tipo, alguém que manda você fazer alguma coisa, é quando as coisas mais triviais. Eu já expliquei aquele caso do menino que queria vender um negócio de raio-x para a moça, e a moça queria comprar, e era um bom negócio para ela, e ela falou assim, tá bom, então eu vou consultar meu líder, né? E o líder, ela ligou para o líder, e o líder falou, vou orar, levou um mês, uma semana para orar, e o líder ligou para ela, e depois ela ligou para o rapaz, e falou assim, eu não vou comprar. Você, por quê? Senão porque meu líder não autorizou. Daí esse rapaz pensou, esse cara deve entender de máquina de raio-x, e talvez para ele é uma bomba, né, isso aqui. Mas ele entende de raio-x? Não, ele orou e sentiu de Deus que não era.
Sabe? Então a lei nos faz isso, a lei faz com que alguém, nós possamos terceirizar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão, as nossas decisões. Nós parecemos um bando de criança. Né? A lei faz com que nós possamos ser crianças. Né? E é muito mais fácil quando alguém fala, faz isso daqui e dá errado, você pode culpar alguém. Não é? Agora, quando você faz e dá errado, e você sabe, olha para trás e fala, pô, mas eu tomei a decisão. Você tem que ser adulto para falar, não, eu tenho que colher porque realmente eu fiz errado, eu não devia ter feito, me precipitei, eu devia ter feito isso. Né? Mas o grande equívoco nosso, como, não sei se cada um aqui está na lei, está no time. Ou às vezes a gente muda, né, de time de vez em quando, mas está no time da lei ou da graça. E quando nós éramos, eu penso, minha experiência, quando eu era o time da lei, eu era o centroavante, né, da lei, eu era o cara defensor da lei, eu tinha que fazer as coisas, né, e Deus era obrigado, se você fizer, Deus era obrigado a fazer as coisas por você, mas você tinha que fazer certo, porque se você fizesse errado, era brecha, o diabo ia entrar na tua vida e acabar com você, né, tinha pecado oculto, essas coisas assim que a gente... Né, eu fui defensor disso, levantei a bandeira, né. Não estou dizendo que é errado o que a gente fazia na igreja. A gente ia todos os domingos na igreja porque a gente tinha medo de ser amaldiçoado. Né? Não estou dizendo que é errado ir à igreja. A gente contribuía com oferta com medo do devorador. Não estou dizendo que é errado contribuir. A gente não pecava com medo de um castigo divino. Não estou dizendo que você tem que pecar. Mas a questão, nosso equívoco não é o que nós fazíamos, nem sempre é o que nós fazíamos. Mas era a maneira como nós fazíamos. Ou a maneira como nós fazemos, dependendo do lugar onde você esteja. Né? Nós orávamos para convencer a Deus de que a nossa ideia, que nosso plano era o melhor plano. E a gente falava, Deus, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso, depois vai acontecer isso, isso e isso. Olha, tá fácil para o Senhor. Tá tudo aqui, ó. Já fez isso com Deus? Já fiz. Barganha. A gente faz barganha. Deus, vou jejuar. A gente pega o jejum, né? Coisas que são tão importantes. A gente pega o jejum, vou jejuar uma semana para acontecer tal coisa. É barganha. É feitiçaria, na verdade. Isso não é cristianismo. Né? Ou a gente usava a frase como, Senhor, eu determino. Ou está amarrado. Né? O que já foi amarrado. Né? Ou, Senhor, eu não aceito isso. O que é você para não aceitar? Quem sou eu para não aceitar? Oi? Tomo posse. Tomo posse. Sabe, então, a gente orava, era mais uma feitiçaria do que uma oração. Não dizendo que é errado orar, mas dizendo que a motivação do nosso coração era para convencer a Deus, fazer aquilo que nós queríamos que Ele fizesse para nós. Né? Nós ofertávamos, como eu falei, não porque a gente era generoso, porque a gente era grato, porque a gente queria ser mais rico. A gente queria ter o melhor carro na garagem da vizinha, nós queríamos que tivesse a melhor casa da rua. Nós queremos ser ricos, então por isso nós vamos ofertar. Né? Nós íamos sempre para o culto, não porque nós gostávamos de ir, não porque nós gostamos da comunhão, mas porque nós temos medo de um castigo divino naquela semana. Né? Vida de lei e de regras. E essa vida de lei, ela nos causa dois tipos de sentimentos, que são extremamente mortais e nos cansa. E vai chegar uma hora que a gente vai chutar isso. E isso é muito perigoso. A lei, ela nos faz sentir frustração. Frustração porque eu quero fazer algo, só que eu tenho medo de fazer algo porque a lei diz que é para eu não fazer. Porque se eu fizer, eu vou me dar mal lá no final. Então eu fico frustrado porque eu vejo todo mundo fazendo e aparentemente se dando bem. Mas como eu tenho uma lei e sigo uma regra, uma lei eu não faço, então eu me frustro. Então eu passei, eu não vou viver nada. Eu não vou poder viver o resto da minha vida. Mas um dia você vai lá, toma coragem e faz. Aí depois você volta cheio de culpa. Porque você foi, você fez, você quebrou uma lei, você quebrou uma regra. E as pessoas olham para você de uma maneira torta, diferente. Todo mundo já sabe o que você fez. Aí você volta cheio de culpa. Mas você tenta um pouco mais. Você consegue ter esse vive nessa vida de frustração e de culpa? A lei faz com que você viva nessa vida de frustração e de culpa. Né? E a lei ela serve para uma coisa. A Bíblia diz isso. Para que serve a lei? Para mostrar que a gente não consegue seguir. A lei serve para mostrar que a gente não consegue cumprir a lei. A lei é o... Sabe aquele pudim de leite condensado? Cheio de cobertura de caramelo por cima? Sei. Não.
Aí tem uma plaquinha assim no leite condensado, assim, coloca na geladeira e tem uma plaquinha assim, não coma. Sabe? Daí você consegue resistir um tempo, até uma hora que você abre a geladeira para tomar água. Né? Você abriu 10 vezes a geladeira para tomar água. E você vê aquele pudim, aquela placa, chega uma hora que você não aguenta, você vai comer. Daí quando você olha para aquela placa, a placa está olhando para você, está dizendo, viu, eu falei para você que você não ia conseguir. A lei é isso. A lei está lá para dizer, olha, está aqui a lei. O homem falou, Senhor, eu posso ver sem o Senhor. Deus falou, consegue? Então cumpra isso aqui. Ó. E o homem disse, eu vou cumprir. Então a lei serve para mostrar que a gente não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Você não consegue viver a lei, você não consegue cumprir regras sozinho. A lei serve para isso. Só que daí a gente descobre no meio do caminho a graça. No meio dessa frustração e de culpa, nós conseguimos descobrir a graça, onde não existe lei. Onde não existe regra. É quase que uma anarquia. Não existe lei, não existe regra, eu posso fazer o que eu quero fazer. E a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente era o povo que vivia sobre lei, sobre regra, e quando nós não temos lei nem regra, nós viramos animais. A gente não consegue conviver com a graça, porque agora a graça não nos impede de fazer nada. A graça parece que nos permite a fazer tudo. Então tudo é permitido. Né? Então a gente descobre que não há um lugar santo. O cara chega para você e fala assim, esse lugar aqui não é mais santo do que o almoço de família da tua casa. É igual. Exatamente igual. Daí o que a gente faz? Eu não vou então. Esse lugar aqui não é santo, eu vou ficar na minha casa mesmo. Você consegue entender que a gente precisa muitas vezes de regras para dizer, vem aqui para ser abençoado? E quando alguém fala assim, não, você vem aqui não porque para ser abençoado, você vem aqui porque você é abençoada, porque você se encheu de Deus durante a semana. E aqui no domingo você vai se esvaziar de você, vai esvaziar de Deus para outra pessoa, e outra pessoa vai esvaziar de Deus para você, e aí sim vocês vão trocar essas experiências. É para isso. Só que a gente pensa, eu posso fazer isso em casa com a minha família. Nós falamos, não há sacerdócio real, não há ungidão, não há cobertura espiritual, não é o cara que faz aquela oração forte, e você recebe e cai para trás, e a tua semana, não existe isso. Você pode orar isso na tua casa, a tua filha pode orar por você e acontecer. Você consegue entender? E quando você descobre isso, você fala assim, então, se Deus fala comigo, se existe um sacerdócio não seletivo, mas universal, todo mundo é sacerdote, todo mundo tem acesso a Deus, Deus fala com todos e ouve todos, então por que eu vou lá ouvir o Roberto, qualquer pessoa que estiver lá na frente? Posso ouvir Deus aqui na minha cama domingo de manhã enquanto durmo. Então, a gente vai para um 880, assim, né? Semana passada eu até falei para a Celinha, eu até reforcei, porque eu me preocupo com a Celinha nunca falta. Né? E eu falei, Celinha, falte. Né? Mas essa é a graça que nos permite, muitas vezes não vir, mas ela também nos coloca um senso de responsabilidade, de gratidão, de querer estar aqui. De pensar, eu tenho coisas de Deus que eu preciso compartilhar com aquele povo com o qual eu estou caminhando junto. Eu preciso compartilhar com eles, a graça me permite fazer isso. Né? Quando nós falamos que não há um devorador sobre a tua vida, que você não precisa, se quiser, devolver 10%, mas se quiser pode devolver, mas não precisa ter qualquer nome, se quiser pode devolver 3, 4, 5, 15, sei lá, você que sabe, você que vê. Ou se não quiser contribuir, também não contribua, mas quando a gente sabe disso, a gente pensa assim, não tem devorador, uhul! Daí não dá nada, e a gente não consegue perceber que a igreja existe uma necessidade também para poder, que a gente pode contribuir para poder, que a igreja tem uma necessidade de pagar aluguel. A gente só tem que pagar aluguel, na verdade, hoje. Falar nisso, a gente precisa ser transparente na semana que vem lá para mostrar quantos que a gente tem de grana. Gente, é muita grana. É muito, só pela graça. Né? E daí quando nós descobrimos que não existe devorador, eu não vou contribuir mais também. Né? É por isso que muitos não conseguem se relacionar com Deus se não tiver a lei. Uma pessoa falou para mim 3 semanas atrás, assim, Roberto, eu tenho uma dificuldade muito grande de... Eu não sei me relacionar com Deus se esse relacionamento não for um relacionamento religioso. Parece que se me deixar livre, eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Parece que eu não tenho um relacionamento com ele. Precisa ter que ter regras, precisa ter lei, horário, alguém me ligando toda hora, de madrugada, perguntando se eu vou para o culto, eu vou para o culto, se eu vou fazer isso, se tem um envelope com o meu nome, quanto que eu estou dando, se eu estou dando.
para eu poder ter um relacionamento com Deus. Eu achei extremamente triste e sincero da parte dela. Existem pessoas realmente assim, que não conseguem ter relacionamento com Deus através da graça. E a lei é como uma criança. Eu estou dizendo que é toda errada. A criança é a Giovana, quando eu falo para a Giovana, Giovana, vai dormir. E tem um horário para você dormir. Se eu falar para ela não vai dormir, ou não falar para ela vai dormir, ela fica a noite inteira até ela, em algum canto da sala, eu vou encontrar ela desmaiada, né? Porque ela não vai para a cama. Giovana, coma. Se não falar para ela coma, ela não vai comer. Giovana, vai escovar os dentes. Se não falar, ela passa um mês inteiro sem escovar os dentes. Né? Não é assim? Quem é pai sabe disso. Porque ela é criança, ela precisa de regras. Ela precisa de lei, ela precisa saber que se ela fizer tirar uma nota baixa, o bicho pega lá em casa. Né? Ela precisa saber disso, mas ela é criança. E talvez a gente está há algum tempo na vida cristã e a gente não é mais criança. E a gente continua tendo essas leis, Deus tem que falar para a gente a hora de... Deus tem que falar, ou a gente precisa de pessoas para falar para a gente a hora que tem que dormir. A gente precisa de pessoas para falar para a gente o que nós vamos comer. A gente precisa ter pessoas para dizer para a gente o que a gente tem que beber, como nós vamos nos relacionar. Só que a gente não é mais criança. A gente cresceu. Seja bem-vindo à vida adulta. Né? E a graça nos leva a esse crescimento. Nos tira essa posição de criança e nos leva a esse crescimento. Então você está perguntando, por que eu tenho que tomar um cuidado com isso que eu estou falando? Porque talvez na cabeça de vocês, de muitos lá fora, está assim. Então na graça pode tudo, Roberto. Eu digo, pode. Quando comecei a caminhar na Vineyard, assim, me assustei um pouco no início, porque eu fui em um culto só, que eu conheci aquele pangaré ali, né, o Adriano, né? E daí nós estamos no casamento de um amigo nosso, que não conseguimos ninguém, só um noivo, e nós tivemos que sentar, curitibano, né? Sentar com pessoas que a gente não conhece, tão ruim, né? Daí a gente tem que conversar com as pessoas, porque você está sentado, né, conversando, olhando, e uma mulher, o pessoal de uma igreja, vou falar qual igreja. E a mulher falou assim, que igreja vocês são? Daí eu falei, nós somos da Vineyard. Nós tínhamos sido expulsos, né, da igreja. E daí ela falou assim, eu vi que a mulher ficou incomodada com aquele nome assim, né? Porque ninguém conhece Vineyard. Fala Vineyard, ninguém conhece, ninguém sabe, né? Tá bom, tranquilo. Daí a mulher ficou incomodada, eu vi que a mulher queria perguntar mais alguma coisa, daí a mulher uma hora não aguentou. Ela falou assim, me diga uma coisa da Vineyard, é verdade que pode fumar? Eu falei, eu não sabia, porque eu conheci o Adriano, daí eu pensei, acho que pode, porque, né? O Adriano é meio louco mesmo, né? Talvez possa mesmo, e eu não sei, né? Sei lá, eu estou me metendo aqui. Daí eu falei, pode? Eu falei pra ela, tem gente que bebe lá, tem gente que fuma, tem gente que acho que deve ter adulterar lá dentro, tem gente que... tem um monte de fofoqueiro lá também, e tem gente que fuma na tua igreja? Tem, manda pra nós lá, então a gente aceita, né? Mas foi meio que genérico, assim, sabe? Porque a ideia das pessoas que tem, ou não sei se da Vineyard, ou de algum lugar que ela teve, alguma informação que ela teve, que a Vineyard pode tudo, entendeu? É liberal. E se você perguntar para Paulo, então essa graça, a gente não vive mais por lei. A lei nos tirava um monte de coisas, falava que a gente não podia fazer. E a graça, então, faz o quê? Ela vai dizer que a gente pode tudo. E Paulo falar assim, sim, você pode tudo, mas nem tudo convém. Essa é a diferença. Nem tudo edifica, nem tudo abençoa, nem tudo aproxima pessoas, nem tudo contribui para o bem, nem tudo é vontade de Deus, mas você pode tudo, mas nem tudo convém. Paulo diria isso, e eu diria isso para você. A pergunta é, quem vai dizer para mim o que convém e o que não convém? É a próxima pergunta. Se eu falar para você que sou eu, a gente voltou para a lei. A gente colocou a graça e a lei no liquidificador e bateu e deu alguma coisa que não é nada, não é uma nem outra. Não sou eu que tenho que falar para você o que é lei, o que convém e o que não convém. Antes nós éramos levados pela lei. A lei dizia para a gente o que a gente tinha que fazer. Nós não somos pessoas que são formadas por lei, que são direcionadas por lei, nem pela carne, mas pelo Espírito. Quem tem que falar para você o que convém e o que não convém, não sou eu que vou proibir você de fazer alguma coisa que você vai deixar de fazer. Mas é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração. É o teu relacionamento com Ele. O Espírito Santo serve para isso também, gente. Ele convence da gente. E a gente sabe quando não convém. A gente sabe, por mais que seja mais nobre, não pareça que tenha nada a ver, mas não convém.
É quando você toma uma cerveja em casa e ao mesmo tempo só a mesma cerveja, a mesma quantidade na casa de outra pessoa, mas daquela casa que a pessoa parece que não conveio, não pegou, assim, alguma coisa o Espírito Santo falou que não era para fazer. Você consegue entender que o Espírito Santo ele vai te convencendo, ele vai me convencendo do que fazer, do que não fazer? Ontem a Giovana, nós fomos passear, quase terminando, tá, gente? Passear no parque, e daí tinha um monte de gente andando, né, caminhando, e tem umas pessoas que são magrinhas, assim, não tem barriga nenhuma, e tinha um cara assim, sem camisa, andando, caminhando com a mulher dele. Daí a Giovana assim, mãe, fecha o olho, mãe, fecha o olho. Olha o cara sem camisa lá. Giovana toda ciumenta. Daí a Giovana, pai, tira a camisa também. Eu falei, eu não. Vou passar vergonha aqui, né? Já chega que eu já estou sendo humilhado, né? Eu falei, Giovana, não me defenda. Eu falei isso, não precisa me defender. Né? Mas você consegue entender que o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, se você tem problema de ver homem sem camisa, você vai lá e desvia o lugar, mas não é a Giovana que vai falar para você, é o Espírito Santo que vai falar isso para você. Mas se você não tem nenhum problema de ver homem sem camisa, sarado, você pode passar por ele e dizer, oi, tá tudo certo. É o Espírito Santo que vai dizer para você. Não sou eu, não é uma igreja, não é um dogma, não é isso, não é lei. Isso é graça. Alguém vai dizer, Roberto, então somos igrejas liberais. Algumas pessoas podem olhar para nós e vão pensar, pode tudo dentro daquela igrejinha lá. E eu falo, pode mesmo, nem sempre tudo me convém. Às vezes eu faço aquilo que não me convém e, poxa, eu sei que pisei na bola, eu peço perdão para Deus e a graça vai lá e me abraça, me perdoa e está tudo certo. Né? Nós somos governados, então, pelo Espírito Santo, não pela lei. Tá? Quando Paulo... Esse era um grande problema que Pedro, mesmo depois disso, quero terminar com isso, Pedro ainda tinha muito problema. Em Gálatas, rolou uma treta entre Paulo e Pedro. Porque Pedro era judeu e falava, não, vamos comer. Ainda continuava ainda, isso é depois de Atos. Não vamos comer porco. Vamos circuncidar todas as crianças. Vamos fazer isso e aquilo. Mas quando ele se juntava aos gentios, ele caía de boca na feijoada. Ele comia um monte de porco, ele estava tudo certo e abraçava. Então Pedro era o cara que... Uma hora era lei, outra hora era graça. Ele não conseguia entender ainda a graça. E Pedro e Paulo se bateram muito nisso. Mas no livro de Pedro, depois de tudo isso, Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Nação santa, todos são. Eu acredito que Pedro no final ele acabou entendendo a graça. E Paulo ele entendeu de uma maneira muito rápida a graça. Ao ponto dele falar, a tua graça, Senhor, me basta. Eu preciso de lei, ele fala sobre isso, sobre o espinho na carne, mas ele fala, a tua graça me basta. Eu não preciso de lei, não preciso de regras. Eu preciso do teu Espírito Santo dentro de mim, falando o que tem que fazer, como tem que fazer, da maneira como tem que fazer, o que falar, como falar e com quem falar. É o teu Espírito Santo. É vida diária. Não é uma norma que eu aprendo no domingo e vou exercitando durante a semana. É o dia a dia. São situações que não foram expostas no domingo e que aconteceu comigo hoje, que eu preciso agir. E eu não posso ligar para o Roberto agora. Roberto, o que eu tenho que fazer? É o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai falar com você. E é por isso que a gente tem essa dificuldade. Porque a gente não tem vida com Deus, muitas vezes. Porque a gente não é sensível ao Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo está sendo apenas para nos fazer arrepios. Mas o Espírito Santo é para guiar e governar a nossa vida e a tua vida. Então a gente pode tudo, gente. Mas nem tudo convém. E quem fala aquilo que não convém não sou eu. É o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado.